A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos cumprimenta é a pastora Nadir. Bem-vindo à casa. Que Deus vos abençoe. A todos vocês que já estão inscritos no canal, Deus abençoe grandemente. Continue divulgando esses vídeos para a glória do Todo-Poderoso. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema que é muito necessário que se fale na internet, nas igrejas, no YouTube, que é o tocar nos servos do Senhor. De antemão, quero ler com os irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, o capítulo 105 e o versículo 15, Salmo, livro dos Salmos 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Irmãos amados, glória a Deus, eu não estou aqui para usar essa mensagem como mecanismo de defesa própria, não. Eu quero falar a você, cristão, e a você, ouvinte da palavra de Deus, você que teme ao Senhor. Nunca perca esse temor, porque essa palavra é um aviso, irmãos. Essa palavra é um aviso para o que teme a Deus, passar a temê-lo muito mais, porque o Senhor prova neste salmo o quanto ele agiu no passado e age no presente. Eu vou estar falando de um testemunho que toda a igreja aqui em Santo André, todas as nossas igrejas sabem, em peso. Tem uma grande leva de testemunha na nossa igreja que viram o que aconteceu com uma irmã nossa que congregava conosco, por ela tocar no altar dessa igreja, que Deus nos deu a incumbência, a responsabilidade de apacentar esse rebanho aqui em Santo André. Glória a Deus. Mas de antemão eu quero estar lendo alguns versículos também, além desse, né? Para que nós venhamos temer a Deus, porque Deus sempre prova a sua palavra. A Bíblia revela a Bíblia. Eu não estou falando por mim, eu estou falando pelas almas que sem conhecimento tocam nas coisas de Deus, nos vasos do Senhor, nos profetas. E Deus não terá por inocente, estão conhecendo a Bíblia ou não, o Senhor não terá ninguém por inocente que tal torpeza cometer nessa terra. Quero vos advertir, porque eu tenho conhecimento de causa. Eu não estou aqui em minha defesa própria, porque eu já tenho um que me justifica muito bem e que me defende muito bem. Glória a Deus. Já vi a sua mão pesar nessa terra, abater e levantar pessoas. Já vi o Senhor condenar e já vi o Senhor absolver pessoas. Eu não tenho nenhuma necessidade de mentir para quem quer que seja nessa terra, porque quem mente é filho de Satã. E eu vi o lugar dos mentirosos no inferno, tomando copo de larva quente, sem querer tomar. Eu sei onde está. Então aí no YouTube me chamam de mentirosa, chamam os servos de Deus de mentirosos. Amados, antes de nós abrir a boca para falar de uma igreja, como eu falei da Igreja Universal, falei, coloquei no ar, porque Deus me ordenou, assim como ele me disse outras, muitas outras, que vão para a condenação eterna, mas não me ordenou a pôr nos vídeos, a pôr no ar nessa emissora. Ele me ordenou somente a Universal, mas se ele me ordenar, não tardarei em colocar. Glória a Deus, porque eu não tenho medo do homem, mas me vale obedecer a Deus do que o homem. Eu estou aqui para obedecer a Deus e não ao homem. E ninguém na internet que me chamar de mentirosa vai me intimidar, não, viu? Ninguém que disser que eu estou com heresia vai me intimidar, porque eu vou continuar
Sim, até que Deus me diga, agora chega. No dia que Deus me disser, agora chega, não poste mais vídeo, deixarei de fazê-lo. Mas me intimidar, Satanás nenhum vai me intimidar. Glória a Deus, porque nós estamos num país democrático. Glória a Deus. Agora eu vou dar um alerta a você, que chama os vasos e os profetas de mentirosos sem conhecimento, sem estar a par do que seja, da unção que está nele. Cuidado, que a espada te pega ao longo do caminho. Como pegou esses jovens aqui que nós vamos ler, segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 23. Leia conosco, ouvintes e amantes da palavra de Deus. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombando dele diziam, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás os ouviu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Deus mata e não vai preso. Então tome cuidado, 42 jovens pereceram por chamar Eliseu de calvo. Eliseu sendo careca, eles zombaram. Não zombe dos defeitos físicos ou da etnia de ninguém. Porque quem zomba da criatura de Deus está zombando dele. Se eu tenho um defeito físico, Deus permitiu eu nascer com ele. Ou se eu tenho cabelo branco, é da natureza, da criação do Todo-Poderoso. E você não tem o direito de zombar disso. O Senhor fala, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Glória a Deus. Deus não chama ninguém para zombar de defeito físico ou da velhice de ninguém. Ou chamar os outros de capetinha sem saber qual é o espírito que está vivendo naquele coração. Eu tenho certeza que dentro do meu coração, nesses 30 anos que prego o evangelho, é o Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Cuidado com as ursas. Ninguém sabe hoje em dia de que forma elas vão vir. Cuidado, você que gosta de falar mal. Para se falar, tem que saber com quem e para quem. Que igreja que Deus está mandando falar. E se Deus está mandando falar realmente. Porque lá em Ezequiel 13 diz, ai do profeta que falou quando eu não enviei. Você tem que separar o joio de trigo. Você não pode generalizar. Glória a Deus. Você tem que saber quando Deus lhe manda uma mensagem. Você tem que saber para quem Deus está lhe falando. Porque se você falar de alguém aleatoriamente, sem conhecimento, isso é crime até na justiça dos homens. Quanto mais na de Deus. Quando nós falamos aqui, nós falamos com conhecimento de causa. Não falamos aleatoriamente de ninguém, porque conhecemos as Escrituras. Glória a Deus. Então, amados irmãos, pregue se tem alguém, alguma mula, alguma jumenta aí do seu lado que ainda toca nos servos do Senhor. Pregue essas palavras que eu estou lendo aqui com você. Advirta, porque isso é condenação na certa. Tocar nas dignidades de Deus, tocar nas hierarquias de Deus, nos vasos do servo do Senhor, é auto se condenar, é colocar o pescoço a prêmio. O meu está livre há 30 anos. Eu só toco onde o Senhor me ordena para falar, como sua serva, como sua porta-voz. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu quero falar de uma irmã que congregava conosco. Não vou dizer o nome dela, mas Santo André em peso sabe deste caso que aconteceu na nossa igreja. Esta irmã passou a atacar o altar daqui da igreja. Dizer que em cima do nosso altar só tinha profeta de Baal e mentirosos. E começou a levar isso até para os postos de saúde aqui de perto de casa. Que ela ia no posto de saúde, levava os filhos dela, pequenos, para tomar vacina e outras coisas, e falava mal da nossa igreja no posto de saúde.
Um belo dia, essa irmã estava pulando, falando em língua, aqui dentro da igreja, dando glória a Deus. De repente, essa irmã caiu enferma. Precisou passar por uma cirurgia urgente na vesícula e começou a apodrecer em vida. No mês ela estava falando em língua e pulando, no outro ela estava apodrecendo em vida. Ela ficou podre em vida. E fui eu e um diácono aqui da igreja levar a Santa Ceia para ela em casa. O médico desenganou e mandou morrer em casa. Quando eu ia sair no portão, o Senhor disse, volte para trás. Ela não é mais digna de tomar a minha ceia. E a irmã veio a falecer. E o Senhor disse que não era para mim ir no funeral dela. Foi um presbítero em meu lugar fazer o funeral. Porque ela não era digna. Falou, ela tocou no meu altar. Ela tocou na minha obra. Tenho ciúme desse altar. O Senhor me disse isso. Ela deixou criança pequenininha. Nós oramos muito para ela não ir embora dessa terra. Mas Deus não quis nos ouvir. Glória a Deus. Quando Deus tem que fazer uma obra, Ele não olha para nada. Muita gente diz, Deus é misericordioso, Deus não mata. Não, Ele não mata, Ele só fulmina. Glória a Deus. Não queira pôr Deus num pedestal que Ele não está. Quando Ele mandou o tsunami na Indonésia, no Japão, e o terremoto lá no Haiti, que deixou muitos órfãos, quem foi que mandou? Glória a Deus. Por que você não quer viver a verdade? Por que você não quer abrir os seus olhos? Você que me xinga e me critica. Deus não olhou para criança, nem mulher grávida, nem animal lá no Japão. Glória a Deus. Ele é Deus de amor, é Deus clemente, é Deus de misericórdia. Mas também é fogo consumidor. E o que está aqui em Hebreu, escrito no livro de Hebreu, é para você temer. Glória a Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Hebreu 10, glória a Deus, versículo 31. Que diz assim, Hebreu 10, 31. Para você que nos xinga e xinga o servo de Deus, e chama o povo de Deus de mentiroso, de herege, sem saber. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não queira cair nas mãos de Deus, não. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Tome cuidado que eu vejo aí no YouTube, não só tocando em mim, mas em outros vasos do Senhor. Estão sendo tocados, vituperados, xingados, mas eu estou lembrando a vocês que Deus toma providência. Ele tomou com aqueles jovens, mas cedo ou mais tarde as ursas vão vir bater na tua porta. Glória a Deus. Te converta, te arrependa, terra seca. Sai das trevas para a gloriosa luz de Deus, que tu não tem termômetro para ver a fé de ninguém. Glória a Deus. Tu não tem capacidade de saber se alguém está mentindo ou dizendo a verdade, se não for pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nunca vai mandar ninguém xingar outro, ou medir outro, ou julgar outro, ou pesar outros em balança. Agora, Deus tem os seus profetas, os seus atalaias que falam em nome dele, que são seus porta-vozes, são seus ministros, que Deus ordena falar assim, Deus manda recado assim. Eu tenho um monte de recado esperando confirmação para entregar pela internet, que Deus disse que era para entregar pela internet, quando ele ordenasse. Ele ainda não me ordenou. Os que ele ordenou, eu já entreguei. E estou entregando para você que gosta de tocar nas coisas de Deus, não toque. Acabamos de ler. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ele é bondade? É advogado? Mas também ele é juiz. Quando eu fui orar pelo Haiti, quando deu aquele terremoto, o Senhor mandou eu parar na hora. E eu disse, por que, Senhor? Estou orando menos pelas crianças. O Senhor disse, darei seus filhos a outros, ficarão órfãos. Os que ficaram órfãos, melhor dizendo. E assim foi. E o Senhor disse, você não faz ideia do número de sacrifícios humanos que é feito no país do Haiti, por isso que eu mandei aquele terremoto. Você não faz ideia também quando eu fui orar pelo o povo do tsunami no Japão. Você não faz ideia
da idolatria do Japão e o que eles fazem debaixo de 7 capas nas minhas narinas. Cheira mal na minha narina o pecado dos japoneses, me disse o Senhor. E eu sei quais são. Mas não quero ofender a raça japonesa que está no Brasil. Eu sei quais são os pecados que acomete o Japão, onde Deus mandou aquele tsunami, porque é Ele que ordena as águas do mar saírem do seu lugar. Não é homem nem ciência. Glória a Deus, é Ele. Glória a Deus. Então, tome cuidado. Se você não tem conhecimento se Deus está usando alguém ou não, fique no conselho de Gamaliel. Nós vamos ler aqui em Atos 5. Atos dos Apóstolos 5. Glória a Deus. E diz assim, 5:36. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos ou reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. E levantou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai mão a estes homens, e deixai-o, porque se este conselho, ou esta obra de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Quem toca em nós, irmãos, está tocando em Deus. Sábio foi este Gamaliel, que deu conselhos àqueles homens para pararem de tocar nos apóstolos do Senhor. E esse conselho foi muito sábio. E eles tomaram esse conselho. Porque horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Foi o que Cristo disse para Saulo no caminho de Damasco. Quando ele ia matar os cristãos, o Senhor disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Dura coisa será para ti, que só sabe criticar. E o povo de Deus me admira muito, irmãos, que estão se estranhando. Não sabe, não tem a capacidade, o discernimento de discernir quando é uma profecia de Deus. Deus manda a profecia para alguém, eles ficam dizendo que estão falando mal. Falar mal é xingar, é vituperar, é escarnecer. Passar a profecia do Senhor não é falar mal, é dar o alerta de Deus. E hoje a gente vê até pastores dizendo que a gente só sabe falar mal das igrejas dos outros. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para entregar o que Deus mandar, do jeito que Ele quiser me usar, eu dou lugar. Em vez de você criticar, ao invés de falar mal dos vasos, por que você também não vai fazer a obra de Deus? Que você não está fazendo? Por que você também não vai orar para Ele te dar os dons? Por que também você não vai orar pelas nações? Não vai orar pelo Brasil, em vez de ficar tocando nas hierarquias de Deus, nas coisas do Altíssimo? Vai orar pelas crianças vítimas da violência dos povos. Faça o que nós estamos fazendo para Deus. Vai deixar tua cama, teu cobertor quentinho de madrugada. E se entrega teu coração a Deus de madrugada orando pela humanidade, em vez de estar tocando nas coisas de Deus. Glória a Deus. Quando a gente toca e fala, é por ordem de Deus. Como esse vídeo. Estava bem quieta, cuidando da minha vida, fazendo meus afazeres. E o Senhor disse, vai gravar esse vídeo para mim. Ele fala dessa maneira, eu estou acreditando ou não. Grava, diga, para deixarem de tocar nos meus ungidos. Para deixarem de falar mal dos meus profetas, porque estou vindo já com a vingança. Diga-lhes que se arrependam, dê testemunho do que eu fiz na igreja. Eu já dei, cuidado. Toda a igreja de Santo André sabe como essa irmã morreu e ela foi sepultada, ela foi com o caixão lacrado, porque tocou nas coisas de Deus. Ai daquele que tocar. Glória a Deus, que não está tocando em nós. Olha os que tocaram em Moisés. Glória a Deus. A terra se abriu
Está lá em Êxodo. A terra se abriu e engoliu Datã, né, e sua congregação. Glória a Deus, em Coré. Glória a Deus. Cuidado, a terra os tragou vivo, porque pegaram pedra para atacar no Moisés. Deus mandou um fogo que consumiu, eles murmuraram contra Moisés e morreram com as codornas entre os dentes, diz a palavra do Senhor. Por causa da murmuração contra Moisés. Na hora que eles foram comer as codornas, eles morreram com a codorna nos dentes. Cuidado para Deus não fazer isso contigo. Toma lento. Tantas coisas para você criticar. Você vai criticar logo o servo de Deus? Tem tantas coisas. Você pode criticar a política, pode criticar o que for desse mundo, pode criticar o futebol, novela, mas não critique as hierarquias do Deus Todo-Poderoso, porque você morre. Viu? Vá ler as Escrituras antes de tocar nos vasos do Senhor Altíssimo. Amados do Senhor, que Deus te abençoe e te dê entendimento e sabedoria. A paz do Senhor Jesus.